você vai ser quando crescer? A primeira vez que me perguntaram isso eu tinha 4 anos de idade. Oi, tudo bom, gente? Eu nunca entendi esse negócio de perguntar pra uma criança o que ela vai ser quando ela crescer. Até porque uma criança, ela não sabe nem o que ela é direito, quanto mais o que ela vai ser. Se bem que eu conheço algumas pessoas que queriam ser alguma coisa na infância e, levaram esse sonho a vida inteira com elas e acabaram se tornando. Mas comigo foi um pouquinho diferente. Eu quis ser várias coisas, assim, durante a minha infância e adolescência e acabei tornando outra completamente diferente. Como eu falei pra vocês, a primeira vez que me perguntaram isso eu tinha 4 anos de idade. Eu ensaiei isso que eu vou falar pra vocês porque eu não quero que pareça que eu tô menosprezando uma certa classe de trabalhadores, que eu tô zombando. Apesar de algumas pessoas acharem engraçado quando eu falo isso, eu não falo pra menosprezar ninguém, porque realmente aconteceu comigo. E assim, simplesmente aconteceu. Mas enfim, eu tava no prezinho e aí a professora ela pediu para as crianças desenharem o que elas queriam ser quando elas crescessem. Algumas desenharam que queriam ser médica, outras queriam ser cantora, outras queriam ser atriz, outras queriam ser jornalista. E eu desenhei um lixeiro. Eu queria ser lixeiro. Não sei porquê, não sei da onde que eu tirei isso, mas provavelmente eu tinha uma certa admiração por esses trabalhadores. E aí a professora perguntou e eu fui lá e desenhei. A minha mãe recebeu esse desenho na reunião de pais, ela conta até hoje que ela ficou assim... Ela achou engraçado, né, por ser uma criança e tudo mais. E, enfim, foi isso. Minha primeira profissão da vida é que eu queria ser lixeira. Como eu falei, eu acho que eu nem não entendia direito o que era esse negócio. Eu acho que, eu achava legal, eu tinha uma certa admiração, e aí eu fui lá e desenhei. E, poxa, é isso que eu quero pra minha vida. Mas aí, quando eu tinha os meus 6 anos de idade, mais ou menos, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser veterinária de qualquer jeito. Eu achava que ser veterinária era viver rodeada de bichinhos fofinhos e tudo mais, e que eu seria, nossa, a pessoa mais feliz do mundo de cuidar dos cachorros, dos gatos. Foi mal. Que eu seria a pessoa mais feliz de cuidar dos cachorros, dos gatos, e ia ser perfeita, a profissão dos sonhos. Mas aí eu fui crescendo e fui descobrindo que ser veterinário, na verdade, não é só viver rodeado de bichinhos. Eu descobri que eu teria que abrir eles para fazer cirurgia, se fosse necessário. Eu teria que dar injeção neles, ou até mesmo, como fala? Não é matar, né? Mas assim, induzir a morte por acaso um bichinho tá sofrendo muito. E aí não, eu não quero fazer isso com os bichinhos. E eu fiquei mais ou menos nesse sonho entre os meus 6 anos aos 9 anos, quando eu comecei a entender melhor o que era. E aí, aos 10 anos de idade, nossa, eu sonhava em ser atriz em Paris. Entendi também. Mas eu queria, assim, meu sonho era estudar artes cênicas em Paris e ser uma atriz. Eu estava determinada a ser atriz, eu achava que eu tinha tudo pra isso. Assim, né, quem sabe um dia, mas sei lá, eu dei uma viajada aí legal. Mas eu queria muito ser atriz, eu fiquei nessa dos meus 10 anos, acho que até os meus 12 anos mais ou menos. Eu jurava que eu iria, sabe, no ensino médio, ó a minha cabeça, no ensino médio eu achava que eu ia fazer um intercâmbio pra Paris e aí eu ia começar a fazer um técnico de artes cênicas em Paris. Enfim, vai entender, né? Eu acreditei nisso durante 2 anos, mas aí dos 12 para os 13 anos eu comecei a escrever ficção. E aí, eu descobri que eu gostava de fazer alguma coisa que eu achava que era muito boa naquilo. Como eu tinha muito tempo livre, eu ficava 6 horas seguidas escrevendo. E era por prazer. Eu amava escrever, assim, muito, sabe? Minha mente viajava e eu tinha várias histórias na minha cabeça e eu escrevia, tenho algumas guardadas até hoje, inclusive. E foi nessa descoberta que eu falei, não, eu quero escrever pro resto da minha vida. Aí eu pensei, bom, eu gosto de escrever, quem escreve é jornalista. Pronto, vou ser jornalista, tô feliz. Eu fiquei nessa aí dos meus 13 para 15 anos, assim, escrevendo loucamente, até que eu entrei no ensino médio. Chegando no ensino médio, teve a matéria de redação. E as minhas notas em redação não eram boas. Não passava de 7,5. E aí eu, caramba, eu não sei escrever. E aí eu fiquei muito mal, eu confesso, porque era algo que eu gostava e aí eu, meu Deus, eu não sirvo pra isso. Eu realmente não tenho talento. E aí as notas
não eram boas, eu sempre me esforçava muito nas minhas redações, dava o meu máximo, mas nunca passava, sabe, dessa nota. E aí eu desanimei para ser jornalista, eu falei, não, eu não vou ter sucesso, eu não sei escrever, deixa isso pra lá. E aí foi então que eu entrei numa fase de querer ajudar as pessoas, a partir dos meus 15 anos. Aí nessa de querer ajudar as pessoas, eu pensei que a profissão ideal pra mim seria ser psicóloga. Eu fiquei determinada dos meus 15 até, acho que o início do terceiro ano, eu tava com isso na minha cabeça, que eu queria ser psicóloga e ponto, e ajudar as pessoas e tal. Mas assim, não era o que eu tinha paixão, sabe? Era tipo assim, quero ajudar as pessoas, vou ser psicóloga. E um detalhe, eu acreditei que eu não sabia escrever até entrar na faculdade. Isso acabava comigo, porque eu realmente amava aquilo. Mas aí, quando chegou o terceiro ano do ensino médio, como eu falei no primeiro vídeo, eu não queria mais ser psicóloga. Eu sabia, poxa, não, eu quero alguma coisa na comunicação. Pronto, eu quero alguma coisa na comunicação. Só que eu não sabia exatamente o que, porque na verdade eu queria ser jornalista, mas eu achava que eu não escrevia bem, mas eu queria alguma coisa na comunicação, aí foi aquela confusão inteira que eu falei pra vocês no primeiro vídeo. E só que aí depois eu fui me achando e tudo mais, comecei a pesquisar, sabe, comecei a fazer todos aqueles passos. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você dar uma olhadinha, que eu falo sobre 3 dicas que me ajudaram a escolher minha profissão no terceiro ano do ensino médio. Mas voltando, eu comecei a pesquisar no que eu gostava de fazer, algo que iria me dar prazer de fazer, e aí eu então achei o curso de mídias sociais digitais. No terceiro ano de ensino médio eu não estava bem, muito, sim, 100% decidida no que eu queria, porque eu cheguei até a fazer vestibular de rádio e TV, não sei porquê, mas eu fiz. Até hoje eu não entendi porquê, mas eu fiz vestibular de rádio e TV. Acabei cursando mídias sociais digitais, apesar que eu dependia da bolsa para fazer esse curso, como ele só tem a Belas Artes, eu ainda tava tipo, se eu não conseguir a bolsa, não sei o que eu faço da minha vida. Mas acabou que deu tudo certo. E hoje eu estou no terceiro semestre do curso, estou amando, realmente quero seguir a carreira, mas eu ainda tenho algumas paixões. Eu sempre amei história mesmo, assim. Desde o fundamental até o meu ensino médio, história sempre foi minha matéria favorita. Eu sempre fui muito amiga dos meus professores de história e eu era aquela aluna que ajudava os outros a estudar a matéria, sempre foi minha paixão. Só que eu nunca pensei em ser professora de história, sabe? Fazer uma faculdade de história. Até porque eu tenho um probleminha, assim, com a história. Que quando eu começo a estudar mais algum determinado assunto, eu começo a me envolver demais com a história mesmo. Eu estudo história e me envolvo com a história. É isso. Mas eu me envolvo muito e isso acaba, tipo... Por exemplo, nas minhas férias eu estudei bastante algumas dinastias inglesas e aí eu assisti algumas séries, li algumas coisas e algumas situações me deixavam meio mal, sabe? Guerra e tal. Não consigo estudar sem me envolver, então isso seria um problema pra mim. Então eu deixo isso só como um hobby mesmo. Mas apesar de me formar esse ano, eu ainda penso em fazer algumas faculdades. Além da pós-graduação que eu vou fazer no ano que vem na minha área, eu tenho muita vontade de fazer literatura e de fazer jornalismo. Por quê? Vou explicar pra vocês. Eu acreditei até o meu terceiro ano que eu não sabia escrever. Foi aí que eu fiz o vestibular da Belas Artes. Tudo bem, não é um Enem da vida. Vestibular de faculdade particular é muito mais fácil. Mas mesmo assim, acabou que eu tirei nota máxima na redação. E aí eu fiquei tipo, oi? Eu não sabia escrever, gente. Como assim eu tirei nota máxima na redação? Pra você tirar nota máxima na redação de vestibular, tem que estar perfeito, assim, ortografia, a ideia, o contexto, tudo. Então eu fiquei, meu Deus do céu, então eu realmente sei escrever. Uau! Foi uma descoberta. Não sei porque eu tirava nota vermelha no meu ensino médio, aí você tira suas próprias conclusões. Mas depois disso eu comecei na minha área mesmo, comecei a escrever bastante e me desenvolver cada vez mais, e é algo que eu realmente gosto, já decidi, e pelo visto eu sou boa, né? Então eu tenho muita vontade de fazer literatura e jornalismo, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque a vida dá voltas e voltas e a gente nunca sabe o dia de amanhã. É algo que eu só tenho vontade mesmo. Continuo estudando história por conta própria, porque eu realmente gosto, assim, nos meus tempos livres, que são quase raros, mas nas minhas férias mesmo, ou enfim. É isso. O que eu tenho pra falar pra você, a lição moral de tudo isso é que se você realmente ama fazer alguma coisa, não deixe que as pessoas tirem isso de você.
Não deixe que as pessoas ditem se você é boa ou não naquilo, porque se você realmente ama, você vai se desenvolver, você vai crescer e você vai fazer aquilo com excelência. Então, se você realmente ama, por mais que as pessoas não acreditem, vai atrás, corra atrás, procure melhorar sempre e aí você vai ser completamente feliz e bem-sucedido na sua carreira. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou dele, dá um gostei aqui embaixo. Vocês sabem que isso realmente me ajuda. Compartilhe com todos os seus amigos. Escreva aqui nos comentários o que você queria ser quando você era criança. Se você mudou ou não. Ou se você continuou com o mesmo sonho assim durante a sua infância, durante a sua adolescência e tudo mais. Eu quero muito ver. Também me siga nas redes sociais. Eu vou deixar o meu Facebook e o meu Instagram aqui, como eu tenho feito em todos os vídeos. Então, até o próximo vídeo.